O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também, vós quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam só, meus irmãos, que tristeza. Eu já quero começar falando isso, que tristeza. Aquele povo que tinha visto Jesus multiplicar os pães, aquele povo que ouviu Jesus falar sobre o pão da vida, que Ele é verdadeiramente a comida e Ele é verdadeiramente a bebida. Aquele povo que ouviu Jesus dizer: esforçai-vos pela comida que não perece. Junto com os discípulos, então eles já estavam seguindo Jesus. E aqui nós precisamos entender também que dentre os discípulos de Jesus eram 72 discípulos, e dos 72 Jesus tirou 12 e os 12 apóstolos. Estavam aqueles que ficaram aterrorizados, ficaram escandalizados como está dizendo aqui no versículo 61. Nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João, do versículo 60 a 69. E aqui no versículo 60, vou partir do 60. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Que palavra é dura? Quando Jesus disse: eu sou o pão do céu, eu sou o pão da vida, quem come da minha carne viverá eternamente, eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Eles ficaram escandalizados, foi duro para eles. E a partir daí, meus irmãos, aí vem a tristeza, que ficou no coração de Jesus também. A tristeza é qual? No versículo 66 diz: a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás. Eles estavam acreditando em Jesus e a partir do momento que Jesus falou que Ele é verdadeiramente a comida e é verdadeiramente a bebida, e quem come da carne e bebe do sangue dele, ele permanece na pessoa e ele vai ressuscitar no último dia. Por causa dessa palavra, o povo foi embora.
já não andavam, e não andavam mais com ele, não andavam mais com Jesus. Que tristeza! Que tristeza! Por quê, meus irmãos? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Quem crê nele tem vida eterna. E aquele povo voltou atrás. Me desculpe a redundância, mas fica melhor assim para entender. Eles abandonaram Jesus e já não andavam mais com Jesus, porque eles passaram a não acreditar. Vocês lembram que ontem eu estava dizendo que aquela minha filha espiritual falou que não acreditava, estava passando por um processo de uma crise assim, de não acreditar, e eu falei para ela, eu creio porque Jesus disse, e se ele disse, está dito. Então, que nós não devemos dar ouvido à tentação, então nós devemos ouvir o que Jesus disse e crer no que ele falou. Não precisamos ficar agora olhando ali para a Eucaristia e ficando, como é que isso acontece, como é que isso... Não, a nossa cabeça, nós não vamos entender. É a transubstanciação. Se pode até explicar, mas para nós entendermos, não é fácil, mas nós cremos. Não vamos esquecer dos milagres eucarísticos, né? Entra na internet aí, vejam os milagres eucarísticos, mas não é que nós vamos acreditar somente por causa dos milagres eucarísticos, nós acreditamos porque Jesus falou, isto é meu corpo, isto é o meu sangue. E eles passaram a não andar mais com Jesus. Eles viviam com Jesus e pararam de viver com Jesus. Eles estavam declarando ali, nós não acreditamos nessa sua palavra. Como eles disseram, essa palavra é muito dura. E abandonando Jesus, como é que eles iam ter a vida eterna se Jesus disse que é preciso comer da carne dele e beber do sangue dele para se ter vida eterna? Vocês estão entendendo? Quando eu medito essa palavra, meus irmãos, eu sempre me lembro aí do século XVI. Martim Lutero. Foi isso que aconteceu. Martim Lutero, com aquelas dúvidas todas que ele tinha, e era um sacerdote, e aquelas dúvidas todas, ele conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem. E veja o que aconteceu, meus irmãos. Como eu já fiz essa meditação para vocês e vou relembrar, eu fico imaginando, naquele tempo, né, o século XVI, 1500 e pouco aí, só tinha a igreja católica, não tinha os evangélicos, não tinham as seitas. Ou era católico ou era pagão, era assim, não tinha outra forma. E de repente aqueles católicos, levado por aquela crise de Martim Lutero, acabou negando duas coisas, porque duas coisas Martim Lutero acabou negando: o sacerdócio de Cristo, e negando o sacerdócio de Cristo, acabou negando a Eucaristia. Porque se não tem sacerdote, não tem Eucaristia. É por isso que os evangélicos, os protestantes, não têm a Eucaristia, porque lá não tem o verdadeiro sacerdócio de Cristo. Lá não tem o verdadeiro bispo. Agora já tem seitas por aí que dão até nome de bispo, mas que bispo é esse? Não tem sucessão apostólica? É um cara lá que simplesmente diz que ele é bispo e fica como bispo. Não, ele não é bispo. O bispo é aquele que vem da sucessão apostólica, desde Pedro até
até os dias de hoje. E um foi ordenando, passou pela ordenação, pela sagração, até chegar aos dias de hoje. Aí vem uma pessoa lá qualquer e diz: agora eu sou bispo. Não. Então, negando a Eucaristia, negando o sacerdócio, nega-se a Eucaristia. Por isso que lá não tem a Eucaristia. Eles fazem até uma celebração lá, como uma simbologia, para ficar relembrando o que aconteceu, mas não é. Não é a Santa Missa, não é o sacrifício de Cristo. Não há consagração mesmo, não há. É vinho mesmo, como eles dizem, é pão. Eles dizem que eles estão tomando vinho, estão comendo pão. Não, nós, na hora da Santa Missa, nós não comemos pão, nós comemos a carne de Jesus, porque foi isso que ele falou. Porque essa comida é a verdadeira comida e é a verdadeira bebida. Eu sou o pão do céu, descido do céu. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, é isso que nós cremos. Então, quando nós entramos na procissão, nós não estamos ali para comer um pedaço de pão, não. É a carne de Jesus. É Jesus que está presente na sua natureza humana, na sua natureza divina e na sua realeza, na sua divindade. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade que está ali, que está se dando a nós em alimento. Isso nós cremos. Nós não vamos fazer como esse povo aqui que negou e foi embora. Então, voltando ao que eu estava dizendo, imagina, meus irmãos, aquela meditação que eu estava fazendo um dia, e aí todos aqueles católicos levados por Martim Lutero passaram a não participar mais da missa. Imagine aquelas catedrais belíssimas, as igrejas batendo o sino, chamando o povo, porque o sino quando bate é para chamar o povo: venham para a Santa Missa, venham para a Santa Missa. E aquele povo já não ia mais, iam simplesmente participar de um culto. Você está entendendo? Porque passaram a não acreditar. E aqui diz, e a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Entendeu? Não andavam mais, não iam mais à missa. Diziam até, estavam empolgados com as coisas de Martim Lutero, com as pregações de Martim Lutero e tudo mais. Mas, meus irmãos, abandonaram a Igreja Católica, abandonaram a Santa Missa, já não comungavam mais. E diante dessa palavra que Jesus disse, que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu permaneço nele, ele tem a vida e ressuscitará no último dia. Então, se eles pararam de comungar, como é que vai ter vida eterna? Vamos encarar a verdade como ela é e não vamos ficar inventando outras coisas, não. Olha, só duas coisas podem ter acontecido: ou Jesus mentiu, ou ele falou a verdade. Então, o que é que você fica com uma mentira que Jesus falou? Que você acha que ele falou, ou com a verdade? João capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, entendeu? E eu ressuscitarei no último dia. Foi Jesus que falou isso. Então, você crê nessa verdade, ou você crê que isso seja uma mentira? Olha, para você acreditar que isso seja mentira, você tem que ter muita fé mesmo, viu? Para você acreditar. Porque eu creio na verdade. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Eu creio. Aí eu fico imaginando aquelas crianças que estavam acostumadas a ir para a missa com seus pais,
abandonaram a Igreja Católica, já não andavam mais com nosso Senhor Jesus Cristo, porque já não comungavam mais, já não participavam mais da missa, já não faziam mais adoração ao Santíssimo Sacramento, por isso não andavam com Jesus. E aqueles meninos acostumados aí na missa, o sino tocando, e perguntam: papai, não vai mais para a missa? Vamos para a missa, o sino está tocando. Mamãe, não vai mais, o sino está tocando. E os pais vão dizendo: não, nós não vamos mais, porque tudo aquilo é uma mentira. Mas por quê? Se nós cremos nisso, papai e mamãe. Não, Martinho Lutero disse que não é. Imagina só a divisão. E aí acontece o tal cisma do Ocidente, ou seja, houve uma cisão, uma divisão dentro da Igreja Católica. A partir daquele momento se tornaram protestantes e abandonaram a Igreja. Meu Deus do céu, que tristeza! Que tristeza! Aqueles que acreditavam já não estavam mais acreditando, aqueles que comungavam já não estavam mais comungando. E como irão ressuscitar se não creem na palavra de Jesus? Isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazer isto em memória de mim. Porque a minha carne é verdadeiramente a comida, e o meu sangue, o meu sangue é verdadeiramente a bebida. E aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida nele, terá a vida eterna, e Jesus o ressuscitará no último dia. Como ressuscitar para a vida eterna, para viver com Deus sem a Eucaristia? Meus irmãos, é dura, agora sim, realmente é duro o que eu estou falando, mas é a verdade. Assim como foi duro para eles quando Jesus falou, agora é duro ter que ouvir isso, saber que aqueles que abandonaram a Eucaristia não ressuscitarão. É Jesus que está dizendo. Fizeram a catequese, fizeram a primeira comunhão, como nós falamos, receberam Jesus, passaram anos ali, tudo, ouvindo os ensinamentos da igreja. De repente, por causa de uma pessoa, abandonou tudo. Como vai? E aí vem a negação do sacerdócio, a negação da Eucaristia. Essa é uma verdade, é duro, é duro. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Sim, você aceitou Jesus como meu Salvador? Agora, aceite também que Ele está presente na Eucaristia. Aceite que quando o sacerdote impõe as mãos sobre as oferendas, aquele pão se transubstancia no corpo de Jesus, na sua carne, na sua realeza, na sua divindade, e aquele vinho se transforma, se transubstancia no sangue de Jesus. Creia nisso. É fácil levantar o braço para Jesus, mas não acreditar na presença de Jesus por causa da dúvida de um e de outros, dos chamados reformadores. E aqui eu estou falando para os católicos também, para nós não cairmos nessa de abandonarmos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e irmos para outros lugares e ficarmos sem a carne de Jesus e sem o sangue de Jesus. Estou fazendo questão de repetir o que Jesus disse, porque a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida, e eu ressuscitarei no último dia. E na última ceia, que foi a primeira missa que Jesus celebrou, ali Jesus agora concretizou o que ele havia falado para aquela multidão, e muitos já passaram a não acreditar. E ali ele disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue.
o sangue da nova e eterna aliança. Fazer isso em memória de mim. E graças a Deus, nós católicos, nós cremos. Graças a Deus, foi um pequeno grupo que abandonou naquele tempo. Foi um pequeno grupo, porque a Igreja Católica é a Igreja Católica. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou aqui falando mal dos outros, não. Eu estou conscientizando os outros para que voltem para a Igreja de Cristo. E estou conscientizando você que poderia estar numa certa dúvida e querendo abandonar a igreja. Não abandone a Igreja de Cristo, não abandone, continue. E se você está com dúvida, leia o Catecismo da Igreja, leia os que os santos padres ensinaram, renove a sua fé nesse momento de tentação, porque o demônio fica tentando para nós não crermos, e como eu disse ontem, o demônio, ele não crê assim como nós, ele vê Jesus, ele não usa da fé, ele vê, só que nós não vemos. Até São Paulo diz que os demônios creem, né? Até os demônios creem. Imagina, se os demônios creem, eles que são a oposição de Deus, que não querem saber de Deus. Se eles creem, imagine nós, imagine você. Se o demônio crê, você não vai crer. O demônio crê na presença de Jesus na Eucaristia. Tanto que as pessoas possessas, quando veem Jesus na Eucaristia, elas gritam, elas urram, porque elas sabem que Jesus está ali, presente. Mas vamos ficar com o que Jesus falou no final. Agora ele olha para os apóstolos. Os benditos apóstolos, graças a Deus. E diz, vós também vos quereis ir embora? E Simão Pedro, o primeiro Papa, aquele que iria ficar à frente da igreja, à frente dos apóstolos. A quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Que maravilha, que bênção, que bênção. Olha a resposta que nós devemos dar diante de um ataque à nossa fé, diante de uma dúvida. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Naquele momento, Pedro, em nome dos apóstolos e de toda a igreja e de todos nós que iríamos crer também, ele falou em nome de todos. Nós cremos firmemente, de forma bem popular. O Senhor falou, está falado. Quem sou eu para negar? Entendeu, meus irmãos? Se o Senhor falou, está falado. Quem sou eu para negar? Quem sou eu para te abandonar, Senhor? Se Tu estás dizendo que Tu és o pão descido do céu, se Tu estás dizendo, Senhor, que Tu és verdadeiramente a comida e verdadeiramente a bebida, se Tu estás dizendo que aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue terá a vida eterna, se Tu estás dizendo, Senhor, que aqueles que comungarem, receberem, comerem da sua carne e beberem do seu sangue terão a vida eterna e o Senhor o ressuscitará no último dia. Quem sou eu para dizer o contrário? Vamos reafirmar a nossa fé junto com São Pedro. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Vocês entenderam, meus irmãos? Negar a Eucaristia é negar o sacerdócio. Negando o sacerdócio, se nega a Eucaristia.
É por isso que os nossos irmãos protestantes lá não têm o sacerdócio. Lá só tem eles dizem que são os pastores que falam lá de Deus e tudo mais. Eu estou falando aqui para os católicos, estou conscientizando, porque pode ser que tenha alguém que esteja querendo abandonar a igreja. Não, nós não vamos abandonar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, sim, nós temos nossos defeitos, nós temos. Olha, e como eu tenho defeito. É melhor até você nem conviver comigo, porque pode ser que você até se arrependa, né? Fique até decepcionado, porque eu tenho defeito. Por isso que eu me confesso de 15 em 15 dias e estou lutando para ser santo, para recuperar-me, porque eu quero ganhar a vida eterna, mas não é por causa dos meus defeitos que agora você vai negar o sacerdócio. Porque o sacerdote é aquele que é tirado do meio do povo. Está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Ele é tirado do meio do povo para oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados de todo o povo. Temos defeitos, sim. Temos defeitos. Eu tenho os meus defeitos. Estou lutando. Mas não é por causa dos meus defeitos que eu vou negar o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio da igreja. Os que estão longe, voltem. Será que você não sente saudade da Eucaristia, meu irmão, minha irmã? Você que está me ouvindo agora, e você de repente abandonou a igreja, você não tem saudade da Eucaristia? Volte, tem tempo ainda. Creia nessa palavra de Jesus. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. A minha carne é verdadeiramente a comida é verdadeiramente a bebida. E aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele, disse Jesus, e eu o ressuscitarei no último dia e terá a vida eterna. Você vai negar isso? De repente você acredita, você diz que crê em Jesus, você crê na palavra de Deus, mas isso aqui você nega? Não vamos abandonar. E aqui eu peço a Deus, Senhor, não permita que eu te abandone. Que eu seja fiel. O Senhor sabe das minhas fraquezas. Não permita, Senhor, que eu negue, que eu abandone o sacerdócio. Senhor, dai-me força, dai-me fidelidade. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai pela Igreja Católica e não permitais que nós sejamos católicos sem a Eucaristia. Porque o católico sem a Eucaristia, ele já não é mais católico. Ele pode até dizer que seja, mas já não é mais católico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.